Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa aula aqui. Se abrir essa porta aqui, vocês não se preocupem, né? Porque temos felinos aqui e a gatinha preta é para dar sorte para todos nós, certo? Vai, minha filha, tá? Vai, Piaf, e vamos prosseguir a aula aqui. Bom, nós estávamos vendo no bloco anterior, ok? A questão da fonética. Vimos o conceito de fonema e vimos a classificação dos fonemas, certo? Inicialmente, só um parênteses aqui, uma pequena curiosidade, assim, né? Não sei se vocês já observaram que o ser humano sempre se comunicou, né? Nós só saímos das cavernas e chegamos à Lua graças à comunicação. Porque nós somos a única espécie animal no planeta que tem a capacidade, né, de herdar conhecimentos de uma geração que vem anterior a nós e passar esses conhecimentos para uma geração posterior, certo? Tá? É por isso que Galileu Galilei, não é? A gente só chegou à Lua e a Marte, porque antes teve um Galileu Galilei, e essas informações elas vão passando de geração para geração. E isso se dá graças à comunicação. Mas eu pergunto uma coisa, será que o ser humano sempre falou? Que ele sempre se comunicou? A gente sabe. Agora, será que ele sempre falou? Não, né? O ser humano, inicialmente, ele se comunicava como, então? Ele se comunicava, né, por meio de sons guturais. Sons guturais. Ó a gata abrindo a porta aqui. O que seriam esses sons guturais? Certo? Tá? Urros, gemidos, gritos de dor, gritos de prazer, etc. Não é? Então, o ser humano se comunicava através desses sons, por meio de gestos também, enfim. Certo? Por que o ser humano não falou já desde o primeiro momento? Porque ele não tinha um aparelho fonador tão bem elaborado que ele proporcionasse a possibilidade de articular fonemas. Por quê? Porque como não conheciam o fogo, certo? Os alimentos eram devorados inteiros. Então, por isso, olha o sino da igreja aqui. Por isso, o ser humano precisou, por isso ele precisava ter uma língua muito maior, uma arcada dentária muito maior, dentes muito maiores, certo? E essa configuração do aparelho fonador lá dos nossos primórdios não proporcionava à nossa espécie, ok? Articular sons mais bem elaborados como os fonemas. Tá? Existe o Lamarck, aquele que diz, né, que tudo aquilo que não se usa atrofia. Com a descoberta do fogo e dos metais, o ser humano começou a partir os alimentos. Não precisava mais devorá-los inteiros. Então muitos dentes, muitos órgãos foram atrofiando. A língua ficou menor. E essa modificação no aparelho fonador permitiu aos seres humanos, transformarem sons guturais em fonemas, em sons mais específicos. Com fonemas, o ser humano formou o quê? Sílabas. Com sílabas, o ser humano formou o quê? Palavras, certo? Com palavras, ele formou o quê? Frases, sentenças. E com essas frases, palavras, sons, sílabas e sentenças, ele criou um sistema organizado de comunicação que varia hoje, né, de cultura para cultura. Então vocês observem que nós, né, só conseguimos, não é, evoluir de sons guturais para um sistema de comunicação. Por quê? Porque em algum momento do nosso processo evolutivo nós fomos capazes de transformar sons guturais em fonemas. Ok? Claro que isso aqui teve muitas subfases, né? Estou colocando muito en passant aqui para vocês, certo? Porém, nós podemos acompanhar esse processo evolutivo do processo de aquisição da fala se observarmos uma criança recém-nascida, não é? Qual é a primeira forma de comunicação que a criança tem com o mundo? O choro, que é um som gutural. Tá? Para mim, por exemplo, uma criança chorando é uma criança chorando. Mas para a mãe daquela criança, para a pessoa que cria aquela criança, certo? Aquilo ali, a gatinha está aqui. Aquilo ali é mais, né? Aquilo ali é uma forma de comunicação, porque a mãe entende muito bem o choro daquela criança. Existe, né, um choro de dor, existe um choro de susto, existe um choro de mãe, existe um choro de fome. Então o choro, que é um som gutural, sim, é a nossa primeira forma de comunicação, certo?
Criança, quando chega lá pelos 4 meses, certo? Ela começa a transformar esses sons guturais em fonemas. Até porque ela já ouve melhor e ela já enxerga melhor. Porque a criança, quando é recém-nascida, ela não enxerga e não ouve bem. Por quê? Porque o córtex cerebral dela não está suficientemente mielinizado a ponto, né, de que os impulsos externos cheguem ao cérebro, ok? Então, como a criança, né, ela aqui aos 4, 5 meses, ela já ouve e já enxerga melhor, ela começa a reproduzir, a transformar esses sons em fonemas. Então, se tu vê uma criança no bercinho lá, com 3, 4 mesinhos, ela vai dizer ela está transformando esse som gutural em fonema. Né? Perto de 1 ano, a criança diz mamamá, papapá, tatata. O que ela está fazendo? Ela está combinando esses fonemas e formando sílabas, certo? Tá? Perto de 1 ano e pouquinho, a criança fala. A criança diz as palavras, né, inteiras, certo? E aí, 1 ano e meio, 2 anos de idade, ela já está formando frases inteiras, já está vendo mal criada, já quer dizer que não vai, não quero, não isso, não aquilo, né? E tudo termina como a gente bem conhece, certo? Então, né, só para vocês observarem como ilustração, né, essa evolução da aquisição da fala humana, ok? Certo? Muito bem. Então vamos adiante. Certo? A gata subiu aqui na mesa, derrubou todas as redações de vocês que eu estou corrigindo aqui. Né? É uma coisa impressionante. Tá? Pode deixar, não tem problema, deixa ela assim. Né? Bom, aí o que nós temos aqui então? Bom, nós já vimos a definição de fonema, o conceito de fonema. Agora, nós precisamos, deixa eu ajeitar aqui, né? Nós precisamos ver a noção de letra. A noção de letra. Porque fonema e letra não são a mesma coisa. Fonema e letra não são a mesma coisa. Tá bem? Certo? Fonema é o som. A letra é o sinal gráfico que eu uso para representar o som. O fonema só existe falado. A letra só existe escrita. Eu não falo uma letra, eu escrevo uma letra. Certo? Agora, o fonema, ele é pronunciado. O fonema, ele é dito, ok? Certo? Então, precisamos estabelecer essa distinção. E aí vem umas curiosidades muito interessantes por aí. Acompanhe a aula que você vai gostar, né, disso aqui. E vamos entender muitas dificuldades que nós temos na língua portuguesa a partir dessa distinção que existe entre essas duas palavrinhas que para muitos podem parecer a mesma coisa, certo? O fonema é o som, a letra é o sinal gráfico que eu uso para representar o som. Para representar os nossos fonemas, tá, as civilizações criaram os seus alfabetos, certo? Qual é o alfabeto que nós utilizamos para representar os nossos fonemas? É o alfabeto indo-arábico, que foi inventado pelos antigos fenícios, ok? Certo? Esse alfabeto A, B, C, D, ele é usado para representar os fonemas de muitas das línguas ocidentais. O francês, o alemão, o inglês, se utilizam desse alfabeto, ok? Certo? Nós temos outros alfabetos com os quais convivemos. Vocês aí na química, na física, na própria matemática, vocês convivem um pouquinho com o alfabeto grego, né? Aquelas letrinhas alfa, beta, gama, delta, pi, psique, que é o símbolo da psicologia, mu, rho, ômega, certo? São letras do alfabeto grego. Certo? Além do alfabeto grego, nós temos vários alfabetos. Nós podemos falar no alfabeto mandarim e no alfabeto japonês. O alfabeto japonês, ele tem aproximadamente 1.500 ideogramas. E o alfabeto mandarim, ele tem aproximadamente 3.500 ideogramas. Qual é a diferença entre uma letra e um ideograma? Uma letra, ela representa basicamente um fonema. Um ideograma não. Um ideograma pode representar um fonema, um som. Ele pode representar uma sílaba e às vezes ele pode representar uma palavra e até uma frase inteira. Certo? Então, por exemplo, eles fazem um desses símbolos aqui, sei lá, do japonês, pode representar, por exemplo, bom dia. Não é? Ou pode representar um som de A. Ou pode representar uma sílaba, pá.
Essa é a diferença de uma letra para um ideograma, ok? Certo? Mas o nosso alfabeto é o alfabeto indo-arábico. E o nosso alfabeto, ele possui quantas letras? Ele possui quantas letras? 26 letras. 26 letras. Antes da reforma ortográfica, nós tínhamos 23 letras. Com a reforma ortográfica foram incorporadas mais 3. O K, o Y e o W. Certo? Agora, qual é o problema que nós temos aqui? O problema que nós temos aqui é o seguinte. Nós temos 26 letras no nosso alfabeto, mas a nossa língua portuguesa, ela tem 32 fonemas. Ou seja, o número de letras que nós temos é insuficiente para representar a totalidade dos nossos fonemas. Por isso que problemas de ortografia acontecem no nosso dia a dia. Meu Deus, essa palavra é com X ou é com CH? Essa palavra é com S ou é com Z? Né? Por que disso? Por que disso? Porque justamente, né, o número de letras não corresponde à totalidade dos nossos fonemas. Se nós tivéssemos 32 letras e 32 fonemas, não haveria problemas dessa natureza. De saber quando é com X é com CH, quando é com G ou quando é com J. Né? Então, essa distinção entre letra e fonema vai nos acarretar problemas, alguns problemas. Que problemas são esses? Nós temos no nosso alfabeto letras que não representam fonema nenhum. Tá? Nós temos no nosso alfabeto letras que não representam fonema. Ok? A letra está ali, mas ela não representa som nenhum. É o que vai acontecer, por exemplo, com a palavra hotel. Quantas letras tem essa palavra? 5 letras. Quantos fonemas, quantos sons diferentes ela tem? 4 fonemas, porque esse H não representa som nenhum. Começaram os nossos problemas aqui. Aqui começou o nosso drama. Começou o nosso drama, né? Porque eu tenho 5, 6 anos de idade, eu estou me alfabetizando. E eu não sei se você se lembra que o H é uma letra dificílima de fazer, de desenhar. É uma letra dificílima. Por quê? Porque eu tenho que subir, eu tenho que descer, eu tenho que subir, eu tenho que descer de novo. Né? Nesse sobe e desce aqui, eu quebro 3 vezes a ponta do lápis. E vou ter um trabalho do cão para fazer uma letra que não tem som nenhum, então eu tiro. E escrevo hotel sem H. E a professora diz que é errado, coisa e tal. Né? Não é a criança tem um raciocínio lógico. Para que eu vou ter um trabalho desgraçado para fazer essa letra, os guris me esperando lá embaixo para jogar bola, e eu tenho que perder tempo com uma letra que não tem som nenhum, né? Então aqui começam os nossos problemas, certo? Que outras letras não representam fonema nenhum, né? Nós temos o M e o N. O M e o N. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui já foi questão da URGS várias vezes. O M e o N. Dependendo da posição em que o M e o N vierem na palavra, eles não vão ser som. Eles vão servir apenas para nasalizar a vogal anterior. Então, sempre que o M e o N aparecerem, né, no meio de uma palavra e vierem depois de uma vogal, você sabe qual é, depois de uma vogal e antes de uma consoante, esse M e esse N não vão representar fonema. Eles vão servir simplesmente para nasalizar a vogal anterior. Então, por exemplo, observe essa palavra aqui, ó. Campo. 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 Certo? Quantas letras eu tenho aqui? 5 letras. Quantos fonemas eu tenho aqui? 4. Porque esse M que veio depois de vogal e antes de uma consoante, ele não é som. Ele pode ser trocado por um tio. Ele serve simplesmente para nasalizar esse A aqui. Então eu vou ter aqui 4 fonemas. E eu sei que você ficou cismado com isso, né? Não te convenceste disso aí. Então, olha só. Preste bem atenção aqui. Olha só. Digam aí para vocês a palavra mesa. Diz a palavra mesa aí. Pronuncie a palavra mesa, por favor. Olha só. Mesa. Mesa. Pronuncia de novo, observando o que acontece com a tua boca ao dizer a palavra mesa. Mesa. Eu junto os 2 lábios para formar esse M. Mesa. Aí eu pergunto assim, tá? Assim como tu disseste mesa, tu dizes campo? Não, tu diz campo. Nem os lábios tu juntas, não é? Para pronunciar este M. Né? Tanto que se, olha aqui, ó, se tu tapar o nariz, ó, campo, ele vai sair esse som pelo nariz.
Então isso significa que este M de fato não é um fonema, porque ele não é articulado aqui. Ele serve simplesmente para nasalizar a vogal anterior, certo? Agora o N é a mesma coisa. Santo. Quantas letras nós temos aqui? 5 letras. Agora, quantos fonemas nós temos aqui? 4 fonemas. Por quê? Porque este N, que vem depois de vogal e antes de consoante, ele é cortado e substituído por til, porque o papel dele é simplesmente nasalizar a vogal anterior. Mesma coisa, certo? Mesma coisa. Vamos imaginar a seguinte situação. Olha só, pronuncie aí na sua casa a palavra nada, por favor. Vamos lá. Nada. Nada. Veja o que acontece com a sua boca quando você diz nada. A língua toca na arcada dentária superior. Nada. Agora, do mesmo jeito que eu digo nada, eu digo santo. Não, eu digo santo. Nem a língua eu mexo para pronunciar esse N, certo? Ó, ele sai pelo nariz, santo. Então, o papel dele aqui não é representar som, é simplesmente nasalizar a vogal anterior. Tá bem? Certo? Isso vale para quando o M e o N vierem no meio de palavra. Quando eles vierem no fim, né, nós não temos palavras em português terminadas em N. Né? As palavras que nós terminam em N em português são de origem estrangeira. Mas, por exemplo, o M em final de palavra, ele representa fonema. Por exemplo, o caso do cantam. Né? Eles cantam. Né? Não sei se vocês observam que quando a gente pronuncia, eles cantam. Né? Tanto que tem criança que escreve assim. Né? Tá? Certo? Então, essa coisa do M e do N serem cortados e substituídos por til, eles só servem, né, para quando não é, nós estamos no fim da palavra. Quando no meio da palavra, perdão. Né? Quando eles vêm depois de vogal e antes de consoante. Tá? Certo? Gente, eu tô um pouco nervoso aqui porque essa minha gata não para. Agora ela vai derrubar tudo que é livro dessa prateleira aqui. Certo? Tá? Minha filha, por favor, te comporta. Tá? Eu vou te colocar no colégio interno, tá? Certo? Vamos adiante. Deixar ela. Bom, esse é um problema. Outro problema que nós temos é o seguinte. Nós temos uma letra em língua portuguesa que me representa ao mesmo tempo 2 fonemas. Então vê que é um sangue que eu doido troço mesmo, né? A gente tem letra que não representa fonema. Aí a gente tem uma que representa 2 fonemas ao mesmo tempo. Que letra é essa? É a letra X, né? Da palavra táxi, por exemplo. Quantas letras eu tenho aqui? Eu tenho 4 letras. Mas quantos fonemas aqui eu tenho? 5 fonemas. Eu tenho 5 sons diferentes, porque esse X representa o som de KS. Eu não digo taxi, eu digo táxi. Certo? Esse é outro problema que nós temos. Vamos continuar. Então, eu não sei se vocês estão observando aí de onde vem os nossos problemas ortográficos, né, que tanto nos incomodam, tá bem? Vamos adiante. Tem piores aqui ainda, né? Vamos prosseguir aqui. Nós temos também, no caso, né, nós temos também na nossa língua, o seguinte: uma letra, ela pode me representar fonemas diferentes. Ok? Tá? Novamente, nós vamos para a letra X. Né? Essa malfadada letra X. Vocês conseguem perceber que a letra X me representa 4 sons diferentes? Certo? Eu tenho o X da xícara. No caso do X da xícara, esse X tem som de CH. Certo? Eu também vou ter o X, certo? Da palavra, vamos imaginar, máximo. Nesse caso, a letra X tem som de 2 S, ou de S forte. Mas eu também tenho o X da palavra exame. E aí esse X, ele vai ter som de Z. E eu tenho o X da palavra tóxico, que aí esse X vai ter som de KS. Certo? Então, uma letra pode me representar ao mesmo tempo 2 fonemas. E não pensem que isso acontece somente com a letra X. Isso vai acontecer com a letra G também. Porque eu tenho o G
da palavra gata, que tá me infernizando aqui, tá presa ali agora, que aí o G tem som de G mesmo, e nós temos o G da palavra gelo, que aí o G vai ter som de J. Ok? Certo? Tá? Então, uma letra que me representa fonemas diferentes. Certo? Bom, depois nós temos o caso que é o seguinte, duas letras podem me representar apenas um fonema. Duas letras podem me representar apenas um fonema, apenas um som, ok? Isso tem um nome em língua portuguesa, na verdade. Isso se chama o quê? Dígrafo. Di quer dizer dois e grafo quer dizer sinal, letra. Duas letras, dígrafo, que me representam um só som, ok? Vamos dar uma olhadinha em todos os dígrafos que existem em língua portuguesa? Vamos lá. Eu tenho o CH, o LH, o NH. Eu tenho o GU e eu tenho o QU. Eu tenho o RR, o SS. Depois eu tenho o SC, o S cedilha, o XC, o XS. Ok? E depois eu tenho todos aqueles casos em que o M e o N são cortados, substituídos por tio. Eu tenho aqui, ó, o AM, o AN, o EM, o EN. Eu tenho o UM, o OM, o IM, vamos pela ordem. O IN, o OM e o ON. Ok? Tá? E vamos colocar, obviamente, o UM e o UN. Tá? Então, por exemplo, nós temos essa palavra aqui, ó, chave. Olha só, esse CH forma só o som de X. Olho, outro dígrafo, ó, esse LH, né, forma um som só. Ninho, esse NH forma um som só também. Agora, olha aqui, ó, gueto. Gueto. Eu não digo gueto, eu digo gueto. Então, esse GU forma o som de G. Eu tenho aqui a palavra queijo, ó, que eu não digo queijo, eu digo queijo. Então, esse QU tem som de K, ok? Carro, o som de R forte, os dois R's formando som de R forte. Ó, assassino, os dois S's formando som de S forte. Aqui eu tenho crescer, o SC formando som de S forte também. Aqui eu tenho cresço, o S cedilha formando som de S forte. Tudo isso é dígrafo. Aqui eu tenho exceto, eu não digo exceto, eu digo exceto, o XC formando som de S forte também. Eu tenho a palavra estudar, o XC formando som de S forte. O que é estudar? Suar. Daí que vem a palavra sudário. X para fora, né? Sudar. Né? Então, suar, colocar para fora, ok? Depois eu tenho todos aqueles casos em que o M e o N são cortados e substituídos por tio. Campo, santo, emprego, certo? Enxada, impor, insano, compor, contar, cumprir e nunca. Ok? Certo? Então aqui, ó, depois de vogal e antes de consoante, a gente corta todos esses M's e esses N's aqui e são substituídos, que eles vão ser substituídos por tio, né? Por tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, porque não junto os lábios para pronunciá-los, né? Ele sai, inclusive, pelo meu nariz. E para o som ser fonema, ele vai precisar sair pela boca. Ok, certo? Muito bem. Um detalhezinho aqui, ó. Esse GU e esse QU, eles são chamados de dígrafos vocálicos. E esses AM, AN, tudo isso aqui que tem vogal, a gente vai chamar de dígrafo vocálico também. Certo? Porque eu tenho uma vogal e uma consoante ali formando o dígrafo, né? Agora, quando o dígrafo é formado, né, só por duas consoantes, nós temos o dígrafo consonantal.
Isso foi questão da URGS ano passado. Certinho, tá? Muito bem. O último problema, né, que essa diferença entre letra e fonema me causa, o último problema, eu deixei o pior para o final. Deixei o pior para o final, certinho? Vamos dar uma olhadinha, então, nesse último problema que nós temos aqui. Vamos lá. Esse sim, esse aqui é para arrebentar, né? Esse aqui vai ser o problema, né, que vai nos acompanhar para o resto da vida. Né? Vai nos acompanhar, vai nos perturbar, e aí as questões de vestibular elas vão ser feitas, né, basicamente em cima desse problema aqui. Olha só que crueldade. Ai, meu Deus. Vamos ver aqui. A caneta resolveu acabar agora. Um fonema, ele pode ser representado, como tá fraquinho aqui no quadro, né? Eu vou pronunciar bem atentamente para vocês observarem. Um fonema, ele pode ser representado de maneiras diferentes. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo só. Veja um caso desse fonema aqui, ó. Isso é um fonema. É um som produzido pelo meu aparelho fonador, e eu formo palavras com esse som, né? Salada, cinema, síntese, né? Então, isso é um fonema. Este fonema, ele pode ser representado assim. Ele pode ser representado assim, assim, assim. Ele pode ser representado assim, desse jeito, desse outro jeito aqui. E ele pode ser representado assim. Né? Então você veja bem assim, ó, sem T. Ele é representado com S. Assado. Aqui ele está representado por 2 S. Aqui, ó, cinema. Ele está representado pela letra C. Cabeça. Ele está representado por C cedilha. Crescer. Ele está representado por SC. Cresço. Ele está representado, não é, por SC. Exceto. Ele está representado por XC. Estudar, como eu já falei, por XS. E em máximo, ele está representado somente por X. Dorme com barulho desse. É daqui que vem todas as nossas dificuldades ortográficas, certo? E aí, para dar uma descontraída, eu vou dar uma pausinha aqui e vou contar um drama da minha vida pessoal, né? A minha filha, quando estava se alfabetizando, né? Eu, todo aquele pai participativo, ia tudo que é reunião, fazia o tema com ela todos os dias, né? Botava os cadernos, horário, tudo como diz, né? Tem que ser, coisa e tal, né? Aí ia fazer o tema com ela. Aí ela me escrevia essa palavra assim, ó. Tem uma coisa? Ela escrevia assim, cinema. Cinema. Aí eu disse assim, minha filha, não é com essa letrinha, minha filha. Cinema é com essa outra letrinha aqui, ó. Cinema. Aí ela pegava e me dizia assim, papai, mas essa aqui não é o da casa? Sim, porque a casa se enquadra naquele caso, né? Que uma letra representa ao mesmo tempo 2 fonemas. O C pode ter som de S, em cinema, né? E o C pode ter som de K, em casa, né? E aí eu digo, não, minha filha, mas tem que ser essa letrinha aqui. Quer dizer, por que tem que ser? Né? Por que eu não posso escrever cerveja, cinema assim? Por que não pode ser cerveja assim, que é igual? Ela queria dizer que é igual porque tem o mesmo som. Estava certa ela, isso é questão de lógica. O raciocínio da criança é extremamente lógico. Né? Eu não poderia, como é assim, né, dizer aqui, né, que esse C etimologicamente vem do grego, de cinemático, de movimento. A criança não entende isso. Né? Então é aí que começam as nossas confusões, certo? Quanto à ortografia.
Entende? E a ortografia, vocês sabem, né? Os problemas ortográficos nós só resolvemos escrevendo. Aliás, perdão, lendo. Lendo. Opa! Lendo, certo? Precisamos só lendo, porque a nossa memória é extremamente visual, então de tanto que eu leio eu me acostumo com a ortografia daquela palavra. Não adianta a gente decorar regra de ortografia para escrever melhor, a gente tem que ler, né? E ler textos de boa qualidade, porque a nossa memória, o nosso repertório vai sendo alimentado, ok? Por essas palavras e tendemos a não ter problemas ortográficos, certo? Mas que é um problema, as crianças que o digam, né? E nós vamos conviver com isso sempre, né? Sempre, 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 sempre vamos precisar recorrer ao dicionário. Graças a Deus que os computadores hoje têm um corretor automático, nos facilita a vida, né? Mas é isso, né? E não é porque somos burros, entende? É porque a nossa língua é complicadinha mesmo, e tudo advém dessa... Não é que a língua seja complicada, tudo isso advém dessa distinção existente, né, entre letra e fonema. Se nós tivéssemos uma letra para representar cada um dos nossos fonemas, esses problemas não ocorreriam, ok? Vamos encerrar esse bloco aqui, depois eu volto com um bloco bem curtinho, né, uns 10 minutinhos, só para encaminharmos a nossa proposta de redação da semana, certo? Até daqui a pouco.